Gente, o negócio é complicado mesmo, é dureza, não tenho o que falar. Eu tava fazendo uma das coisas que eu mais gosto agora, trocando ideia com um amigo, uma amiga, fazendo janta para os meus filhos. Hoje eu fiz aqueles ovinhos pochê no saquinho de freezer, sabe? Cara, enfiei um monte de saquinho de freezer nos copos, quebrei os ovos dentro, botei azeite de oliva, uma pitadinha de sal, porque senão o ovo gruda no saquinho, né? E cozinhei 4 minutos na água fervendo. Beleza. Ficou uma delícia, ficou uma delícia. E aí a gente comeu com uma saladinha de feijão que a Fernanda fez ontem. Cara, outra coisa deliciosa. Um dia eu vou fazer aí no canal, ou vou falar mais sobre isso. Me lembrou muito aquelas carnes loucas, carne louca, sabe? Aquela carne em conserva, tipo aquela carne com pimentão, cebola, aquela parada toda que fica na geladeira para você ir comendo. Então, é uma coisa parecida, só que é uma salada feita com feijão branco. E o sabor lembra muito, né? Tudo bem, tá. Então dei janta para as crianças, troquei uma ideia com alguns amigos, um bate-papo gostoso. E eu ia tomar um banhão para dormir. Desculpa o barulho aí, porque hoje o calor tá insuportável e eu não vou fechar a janela. E aí alguns inscritos, até uma das pessoas que eu mais admiro enquanto inscritos, eu vi o nome dela. E ela sabe de quem eu tô falando. Eu continuo te amando, tá? Minha inscrita querida, uma das primeiras inscritas. Duas minhas inscritas, as minhas duas primeiras inscritas não têm vindo aqui. Não faz mal, eu amo a cada uma de vocês ainda, tá? E aí o pessoal fala muito assim, pô, o Daniel Filho abandonou fulana de tal para falar a respeito de tal. Tenta entender como é que funciona a engrenagem da coisa. Os nossos inscritos circulam por alguns canais. Os nossos inscritos são interessados em alguns temas e nós próprios somos inscritos geralmente nos canais em que os nossos amigos frequentam, né? Então e não adianta. E se a galera fala de um assunto que chama atenção, a ideia não é pegar no pé do sujeito. A ideia não é pegar no pé do sujeito. Sabe? A ideia não é pegar no pé, deixar de pegar no pé da A para pegar no pé da B ou da C. Não é isso, isso não existe. O que existe é assim, cara, falou bobagem, vai ouvir. Porque o meu canal tem que ter uma finalidade, tem que ter uma função. Eu não concordo com as coisas que dizem em muitos dos canais pelos quais os meus inscritos circulam, não concordo. E não vou ficar quieto, não vou. Sabe por que eu não vou ficar quieto, pessoal? Pra gente não criar uma geração ignorante, né? Uma geração, e o mais triste, não se trata de uma geração jovem. Nós, a grande maioria de nós já não é mais jovem, né? Se a gente pegar os nossos analytics, a gente vai ver que o nosso público é de 35 a 60 anos, 65. A gente precisa de uma geração de adultos e de pessoas maduras e sábias. Eu tenho alguma sabedoria? Não tenho nenhuma sabedoria em si, mas eu acho que a questão nossa aqui é ir buscar, é fazer o motor da engrenagem girar, tá? Então, e aí, né, depois de jantar, depois de ler alguns comentários, né, eu resolvi gravar esse vídeo depois de assistir uma das atrocidades maiores que eu já vi na história dessa internet aí. Se não a maior atrocidade. Todos vocês sabem que eu sou muito fã da questão do sobrenatural, né? Da influência espiritual na nossa vida, de prestar atenção no que os gurus dizem. E quando eu falo nos gurus, eu não me refiro a gurus indianos, não, mas aqueles mestres, aquelas pessoas iluminadas, independentes. Qual é o recado que essa pessoa tem para a minha vida? Qual é a direção que essa pessoa pode dar? Eu estava inclusive falando com a minha filha esses dias, né? Minha filha dizia assim, pai, eu confio em Deus, não fica preocupado, eu confio em Deus, eu confio em Deus. E eu falo sempre para minha filha, Deus deixou um sistema de coisas, Deus deixou um sistema de coisas, que para que a gente seja abençoado e funcione bem, eu não posso ir contra. Vou dar um exemplo para você, eu não posso encher a cara e sair dirigindo, porque eu confio em Deus.
Porque quem já tomou uns drinks aí, como eu, sabe que se a gente toma um drink, a gente dorme mesmo, ou a gente não lembra e de repente tem algumas mais cenas de apagão, e agora se coloque nessa situação, no trânsito. Então você tem que, se você beber, você não dirige, ok? Então você segue esse código de conduta, você não abusa do vinho, e aí você prospera. Qual é a primeira promessa da Bíblia? Qual é o primeiro mandamento da Bíblia com promessa? Honre teu pai e tua mãe para que teus anos se prolonguem sobre a terra. Ou seja, escuta o que esses caras dizem para você. Eles viveram um pouquinho mais que você, às vezes o dobro ou o triplo do tempo de vida que você tem. Eles têm um pouco mais de experiência. Então se o pai diz não enfia a mão na tomada, não enfia. Não põe a mão na chapa do fogão quente, não põe a mão na chapa do fogão quente. Então essa ideia de eu confio em Deus, eu entro nesse sistema de coisas, eu entro nesse sistema de regras e vou fazendo. Vou dar um exemplo, alguns irmãos, pessoas que eu amo do fundo do coração, mas pessoas muito simples. Aqui na minha cidade, por exemplo, compram um veículo e não tem sequer carteira, e o veículo é como eles chamam, rebaixado. Não é rebaixado, é veículo baixado, eu não sei o que é isso. Mais ou menos assim, um veículo sem documento. E aí o sujeito não sabe dirigir, atropela alguém, acaba matando alguém, acaba sofrendo um acidente, e daí? Vai pôr o nome de Deus nessa situação? Então é um sistema de coisas. Se você paga os teus impostos em dia, se você respeita pai e mãe, você respeita os vizinhos, você tem moderação no falar, você mais ouve do que fala, ou seja, sabe, você vai seguindo esse conjunto de mandamentos, esse conjunto de regras, esse sistema de coisas. E a minha filha me diz assim, não pai, Deus não é um sistema, Deus é uma pessoa. Ok, concordo, mas essa pessoa deixou um sistema de coisas para funcionar bem. O marido deve amar a mulher como a si próprio, a mulher deve respeitar o marido, entende? Até tem um vídeo que a gente já falou sobre isso. Se eu lembrasse, eu colocaria na etiquetinha aqui, mas não vou falar mais sobre isso. Então é um sistema de coisas, Eu chego mais cedo no meu trabalho, eu respeito o meu patrão, eu trabalho como se estivesse trabalhando para Deus, me porto com modéstia, com obediência, Então eu vivo esse sistema de coisas, e esse sistema de coisas me protege. Esse sistema de coisas deixado por Deus. Respeitar os mais velhos, os anciãos e tudo isso que a gente já conhece, ok? Ok, tá. E hoje eu assisti um vídeo que me deixou meio de cabelo em pé, por isso que eu fico indignado. A mulher lá orando, a senhora lá orando, e falando que Deus revelou a ela, desenrolou um rolo lá, e revelou a ela como é que funciona o sistema dos fakes relacionados a outra senhora lá de Friburgo, sei lá, não é mais Friburgo, acho que é Rio das Ostras agora. Não importa. Não importa. Cara, será que Deus está lidando com esse tipo de situação agora? E tem gente que vai nessa onda? A coisa já era religiosa, já tinha os seus seguidores, já tinha um nome... ou seja, já está fomentando um grupo de seguidores, já está mobilizando um conjunto de pessoas, agora está colocando as coisas num patamar religioso para sedimentar as coisas que diz, para trazer fundamento às coisas que diz, porque a partir do momento em que amanhã ou depois a pessoa disser, olha, pega, vai atrás, começa a mandar cartinha, começa a fazer ameaça, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, os seguidores da pessoa acabam seguindo, tendo em vista que a pessoa tem uma relação direta e pessoal com Deus. Olha a história do Jim Jones, o Jim Jones aqui na selva da América do Sul, aquele pastor americano que veio de lá com a galera. Todos acabaram se matando porque tinham a informação por ele dada, que num contato direto e pessoal que ele havia tido com Deus, todos deveriam cometer o que foi cometido, Não vou falar a respeito disso porque eu não quero essa vibração no meu canal. Cara, se alerta. Estamos próximos ao ano 2020. Ainda tem espaço para esse tipo de coisa? Uma pessoa fundamentar por meio da fé
a perseguição, o stalking e algumas pessoas estão nisso. E olha que eu sou totalmente favorável às implicações da espiritualidade, da intuição na vida da gente. Nossa, cara, eu gostaria muito, inclusive, de um dia abrir um canal, Daniel responde, o Daniel isso, Daniel aquilo, falar da vida das pessoas, né? Eu tenho algumas percepções muito pessoais minhas. Determinadas pessoas eu olho, pessoal, a impressão que eu tenho é que eu estou vendo uma palavra de honra, não estou mentindo, não. Algumas pessoas eu olho, eu sinto a pessoa absolutamente iluminada, pacífica, equilibrada, de boas. Determinadas pessoas eu olho, eu vejo algo equivalente a um buraco negro. Outras pessoas, é como o pessoal comenta, como se tivessem macaquinhos pendurados. Mas essas percepções, elas se constroem a partir de um relacionamento, de proximidade, da maneira da pessoa agir. E você utiliza essas impressões, essas intuições, e cada um tem as suas aí, né? Para cuidar da sua vida. Olha, fiquei com o pé atrás com o sujeito. Olha, tomei cuidado ali, tomei cuidado aqui, mas isso para ir dando condução à sua própria história. Essas coisas, elas não podem em momento nenhum se tornar rotas de um consultor, digamos assim. Porque senão, de repente, as pessoas vão estar prestando consultas espirituais, fundamentando as dicas que dão, os conselhos que dão, as orientações que dão, a partir de uma suposta relação com o divino. Claro que isso pode acontecer, mas são pessoas mais preparadas. Não sei, pessoal, eu não estou gostando, e vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou pegando no pé de ninguém. Eu não estou pegando no pé de ninguém. Se essas visões, se essas percepções que a pessoa diz ter fossem voltadas a fazer o bem a alguém, a consolar uma pessoa, a responder o questionamento de alguém que sofre, ok. Mas para fazer stalking, perseguição, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho muito respeito por isso, sabe? Até um respeito maior, eu não sei se um dia eu já comentei com vocês isso. Há mais ou menos 12 anos eu vivia a situação de desemprego. À época, tinha um salário bom, uma situação legal. A Débora, com 2 meses de vida, eu fui chamado no meu emprego, fui dispensado no meu emprego, e durante 2 anos eu vivi o desemprego, né? Nós éramos em 4, 2 crianças pequenas, a Fernanda desempregada, eu desempregado, ela fazendo atividade de serviços domésticos, eu fazendo serviços domésticos, fazíamos coxinha, fazíamos pão para vender, estávamos bastante fortalecidos espiritualmente na época, e numa visita a uma igreja, um grupo lá, a Igreja Deus é Amor à época, eu lembro, uma pessoa de uma cidade chamada Caçador, que fica a alguns quilômetros da cidade em que eu residia, não me conhece, não me conhecia, porque eu nem sequer Orkut, Facebook, esses troços eu tinha, não sabia que eu estava desempregado, coisa nenhuma. Chegou a dizer o nome da cidade em que eu seria aprovado em concurso público. Para que eu me tranquilizasse em relação ao suporte da minha família. Então eu tenho muito respeito por isso, sabe? Eu tenho muito respeito por essas pessoas que acessam a divindade, que acessam o divino, que acessam essas informações. Tenho muito respeito. Mas eu tenho uma convicção, essa informação ela tem uma função. Ela tem uma função de trazer consolo, de trazer direção, de facilitar a vida, de evitar que as pessoas tropecem. Pode ser que eu esteja errado, vou continuar analisando. Muito preocupado mesmo. Principalmente preocupado com as pessoas que eu gosto. Que muitas vezes as pessoas fecham o olhinho, né? Quando eu veja bem,
Sabe aquela história assim? Quem não é contra mim é por mim, então deixa que faça as atrocidades, deixa que faça o que quiser, né? Que enquanto ela estiver detonando quem tiver que detonar, eu vou concordar e vou fingir que não vejo. Epa, vamos prestar atenção, galera, tá bom? Uma noite abençoada para todos nós, uma quarta-feira linda, e é isso.